16 Twitch Pop capítulo 61 Autor: Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Quem é ele? Sylvester deu de ombros e acrescentou com sua voz calma. Eu não sei. Mas isso importa. Aquele homem sabe de algo que, se revelado, vai matar sua irmã. Você o deixaria ir? Eu o mataria, Gabriel respondeu em um piscar de olhos. Sylvester não disse nada instantaneamente enquanto deixava que as palavras se acomodassem na mente de Gabriel. O que ele fez foi por sua família, e não importava quem ele matou. Posso perguntar o que aconteceu? Qual é o motivo? Gabriel perguntou cuidadosamente. Sylvester olhou em volta desta vez para a paisagem. Não é tão pacífico dentro desta terra santa, Gabi. O ar parece fresco. As pessoas são tão gentis. Somos como nobres aqui. Mas no momento em que saímos daqui, somos apenas presas para aqueles corajosos o suficiente para nos caçar. Há muita escuridão lá fora, irmão. A igreja e sua fé mantêm a paz, mas alguns poucos desejam destruí-la. Os pagãos. Gabriel exclamou. Muitas vezes, o inimigo está muito mais próximo do que parece. Às vezes, os pagãos se escondem sob a roupagem de um fiel. Há reinos cujos nobres desejam se livrar da igreja, para que possam voltar a saquear as regiões mais fracas ao nosso redor. Matar, pilhagem para o conteúdo de seu coração. O que isso tem a ver com Ruth? Sylvester interrompeu rapidamente. Aquele cara tinha talento igual ao dos Guardiões da Luz. Ele um dia seria o rei de um reino poderoso, um reino que queria afastar a igreja. As palavras são de que ele fugiu. Como eles chegaram a essa conclusão? Sylvester tinha uma resposta preparada para isso também, com as melhores expressões faciais que podia invocar. Ele não se importava, desde que Gabriel não soubesse sobre sua herança porque, pelo que ele se lembra, Gabriel era muito religioso. Ele aceitaria matar Romeu em um piscar de olhos, mas não ele sendo um pagão. Eu brinco no colo do Santo Padre desde que tinha 1 mês de idade. Posso encontrá-lo sempre que quiser. É tudo o que posso dizer, ou então teria que lidar com você também. Você em perigo. Apenas saiba disso, Gab. Eu sou um dos últimos favoritos de Deus, e o mais alto clero já acredita que eu sou o verdadeiro favorito de Deus. Meus ombros estão me afundando, irmão. Eu basicamente não tenho uma vida como a igreja dirige. Eles desejam me transformar em uma potência para que um dia eu possa lutar por eles, conquistar estaria por eles. E eu absolutamente daria minha vida por esta causa, como desde que minha família esteja segura. Se alguém ameaçasse minha mãe, você, Félix ou a vida de Marcus, eu mataria em um piscar de olhos. Não importa quem seja. Ele apontou para várias pessoas nas estradas distantes. Qualquer um deles, em um piscar de olhos. Gabriel suspirou profundamente e olhou para baixo, desapontado consigo mesmo. Ele se sentiu envergonhado por duvidar de Sylvester. Eu posso entender. Sua vida vai ser um inferno. Nascer com seus dons e talentos é mais uma maldição do que uma bênção. Eu aprendi isso há muito tempo. Você não pode escolher uma vida calma e pacífica. Eles nunca permitirão. É triste. Eu posso te entender. Por que você faria qualquer coisa por sua família? Porque isso é tudo que lhe resta. Nesse caso, estou no mesmo lugar. Sylvester sorriu e deu um tapinha nas costas de Gabriel. Não é à toa que o destino nos uniu. Todos nós temos uma história triste. Bem, exceto Félix, a história dele é um pouco demais infantil. Gabriel terminou. Sylvester riu. Sim, você pode dizer isso. Mas aposto que ele também tem suas razões. Nunca podemos nos colocar no lugar de outra pessoa, não importa o quanto tentemos. Nossas experiências são uma das poucas coisas que podemos realmente possuir. Sylvester. Gabriel levantou-se de repente, longe da borda. Ele parecia sério e comprometido. Decidi que não vou me tornar um administrador na Terra Santa. Posso não ser o mais forte, mas tenho magia de luz. Não posso vencer suas lutas, mas posso cuidar de você sempre que necessário. Nunca vou deixar você carregar o fardo sozinho, nunca.
Sylvester acenou com a mão. Pare, Gabi. Você não quer fazer isso. Deus sabe para onde estarei viajando em breve. Quem sabe, posso enfrentar um Bloodling novamente. Não posso deixar você morrer por minha causa. Para olhar sua irmã nos olhos. Mas Gabriel manteve sua posição. Você salvou minha vida muitas vezes no passado. Deixe-me recompensá-lo agora. Para Raven, tudo o que peço é que, se eu morrer, apenas dê meu dinheiro a ela, como prometido no pacto. Então, deixe-me fazer um voto Lichtbach. Sylvester também se levantou, vendo a seriedade. Ele não esperava que Gabriel ficasse tão sério, e o que mais o chocou foram o olfato e o paladar. Ele não sentiu mentiras, medo ou ciúme. Em vez disso, ele sentiu uma agradável sensação de calor na língua com o cheiro de tulipas, significando adoração. Ele costumava obter essa reação daqueles fiéis que acreditavam que ele era o verdadeiro favor de Deus ou daqueles que apenas ouviam seus hinos. Gab, e se alguém te forçar a quebrar o voto então? Então não faça isso. Ele aconselhou e de repente sentiu o sentimento de adoração aumentar. Gabriel balançou a cabeça. Então eu vou me matar antes de abrir minha boca. Deixe-me fazer isso, Max. Esta é a única maneira de você e eu continuarmos amigos tão bons quanto irmãos, confiando um no outro. Sylvester notou a firmeza nos olhos de Gabriel. Ele sabia que não havia como pará-lo agora. Então ele concordou. Então faça seus próprios votos. Não os ditarei. Gabriel assentiu e rapidamente espetou a palma da mão direita com um canivete até sair sangue. Então ele pegou as gotas de sangue e as esfregou por toda a mão. Max. Sylvester fez o mesmo e deu-lhe as mãos. Então, assim que Gabriel começou a dizer alguns encantamentos, a fina camada de sangue em suas mãos começou a brilhar em luz branca. Permaneceu como estava quando ele começou a fazer seus votos. Pela graça de Solis, eu, Gabriel Maxwell, juro a Sylvester Maximilian que nunca revelarei nada relacionado ao que aconteceu hoje em relação a Sylvester a ninguém em qualquer forma ou forma. Juro manter tudo o que aprender sobre Sylvester ao longo do tempo para eu mesmo, em todas as formas e formas. Abençoe-nos, ó Senhor, que sua luz ilumine nossos caminhos. Amém. A luz branca e brilhante em suas mãos entrelaçadas desapareceu de repente, mas não antes de se condensar na forma de milhares de fios que se espalharam uniformemente em ambos os braços, como se estivessem se fechando. Feito. Gabriel respirou fundo. Com isso, não importa o quão longe estamos, se eu quebrar esses votos, você saberá instantaneamente. Aceitarei qualquer punição sua se isso acontecer. Sylvester ficou em silêncio surpreso porque isso era mais do que ele esperava. Ele só queria conversar e ver como Gabriel era leal. Com isso, não apenas seus sentidos lhe diziam que Gabriel acreditava nele, mas o voto agia como uma garantia. Sem mencionar que ele também tinha outros planos para combater as coisas. Ele abraçou o cara com sentimentos um tanto genuínos de fraternidade. E espero não desapontá-lo e me tornar grande um dia. Agora só preciso saber em qual departamento eles vão me colocar. Você já é ótimo, Max. Quanto ao departamento, eu seguirei, não importa qual seja. Sylvester suspirou e deu um falso bocejo, fazendo Gabriel bocejar também. Bem, hoje foi um dia muito longo. Então não vamos falar sobre nada disso para os outros. De acordo, este será o nosso segredo. Não vamos falar sobre isso. Então vamos nos encontrar amanhã no Templo Magna Sanctum. Sylvester decidiu se despedir, pois queria dar a Gabriel algum tempo para digerir as coisas. E ele tinha que ir ver Xavier. Como aquele confronto ainda permanecia. Gabriel concordou e saiu com Sylvester. Vejo você amanhã, Max. Cuide-se. Que a luz o ilumine. Você também, Gab. Mirai ficou confusa ao ver a mulher na frente dele chorando. Ele não podia tocá-la, nem podia miar. Ele apenas olhou para ela com uma carranca porque isso o lembrou de algo de muito tempo atrás. Quando seu antigo zelador uma vez começou a chorar por causa de alguns caroços e sangue interno. Ele não sabia por quê, mas isso o deixou triste também.
Então ele foi para a cama de Sylvester e se enfiou metade debaixo do travesseiro para sentir o calor. Ao mesmo tempo, Xavier continuou se xingando enquanto seu colapso continuava. Ela não tinha ideia do que aconteceria a seguir, pois ainda não sabia sobre a morte de Romeo. Baque. Ela ouviu a porta sendo fechada e correu para ver. Era Sylvester, e quando ela olhou para seu rosto, seu coração caiu. Ela sabia que tinha cometido um erro colossal hoje, uma que podia levá-los à morte. Max, eu não queria que isso acontecesse. No entanto, Sylvester perguntou friamente de volta. Por que você não me disse isso antes? Como você pode ser tão descuidado? Os olhos de Xavier brilharam quando ela caiu de joelhos e segurou a mão de Sylvester. Eu tinha tudo planejado. Eu ia tirar o seu sangue e trocá-lo pelo meu. Tudo estava perfeito. Sylvester já sabia disso. Embora ele tivesse as coisas sob controle agora, ele não poderia pegar leve com Xavier. O que ela fez foi o cúmulo da estupidez. Então ele precisava lhe ensinar algumas lições, por mais que o cheiro de tristeza o atingisse. Você me arruinou, mãe. Por sua causa, hoje, perdi um dos maiores peões que um dia poderia ter me levado à cadeira do Papa. Por sua causa, eu. Como você pode ser tão cego? Por que você nunca me disse isso antes? Estou na maldita Terra Santa, joguei no colo do Papa e me machuquei tantas vezes nos últimos anos. E se alguém tivesse feito aquele exame de sangue antes? Eu teria morrido sem nem saber o porquê. Como você pode ser tão ingênuo para não ter planos de backup e mais backups para eles? Ele a repreendeu com perguntas que agora eram muito óbvias. Ela fungou e assentiu. Eu estava sendo ingênuo. Eu sou um tolo. Mas eu não escondi isso por uma razão egoísta, Max. Eu não queria que você vivesse com o mesmo medo constante que eu tenho. Eles me perseguiram do outro lado do mar. Eu estava grávida e tentou encontrar asilo. Conheci o pior dos homens e mulheres. Alguns tentaram me escravizar, alguns queriam me estuprar, e alguns estavam decididos a me matar. No final, eu me estabeleci em Desert Village porque era muito longe, e o chefe foi gentil comigo no começo. Max, viver em constante medo de ser descoberto, ser morto, é algo que pode arruinar sua mente. Eu sabia que era fraco, não poderia ter corrido o risco de te contar antes com medo de que você pudesse compartilhar com alguém. Eu estava sendo ingênuo, não vendo que você era muito mais inteligente do que eu. Eu nunca desejei nada disso, você se tornando o favorecido de Deus, a igreja nos encontrando, eu nunca quis isso. Eu só queria uma vida calma e isolada com meu filho. Apenas isso. Ela olhou para os joelhos e baixou a cabeça sobre a mão de Sylvester. Lágrimas caíram por conta própria. Eu vou entender se você quiser me deixar e viver sozinha. Eu não vou te impedir. Você merece uma vida feliz. Sylvester quis amaldiçoar em voz alta. Romeo poderia ter sido um excelente peão para ele, mas o que estava perdido. Ele só poderia tentar salvar o que restava e esperar que o rei Riveria não fizesse algo tolo com raiva. Ele também se sentou ao nível dela e enxugou as lágrimas de seus olhos enquanto olhava para ela sem emoção. Conte-me sobre meu pai. Por que, onde e como, tudo isso. Tio Pop capítulo 62. Xavier rapidamente enxugou as lágrimas do rosto e assentiu com firmeza. Eu não vou esconder nada de você agora, Max. Meu pai, seu avô, era um comerciante que costumava fazer negócios com a bestaria. Vivíamos em Libertia, a Ilha dos Livres. Mas durante aqueles dias, a ideia da Libertia ainda era muito novo. Portanto, os comerciantes humanos encontrariam muitos problemas ao fazer negócios. No entanto, meu pai era teimoso. Mas então, uma vez, ele me levou com ele para obter o produto de um clã Beastiquim dentro de Bestaria. Tínhamos todos os passos de segurança e identidade prova de que éramos da Libertia, não do Sol. Mas ainda assim fomos atacados por uma casa de vampiros. Eles mataram meu pai e me levaram como escravo, para me usar como sua bolsa de sangue. Mas durante esse tempo, a casa deles estava em guerra com os elfos. E para minha sorte,
Os vampiros foram atacados e destruídos antes que pudessem me morder. Eu fui salvo pelos elfos. No entanto, quando eles encontraram minha prova de identidade, então eles me levaram com eles e me levaram para a sua capital, Igregnum, onde 7 espécies de elfos vivem juntas sob um rei, seu pai. Sylvester comeu toda aquela informação e tentou processá-la. Então eles trataram você gentilmente? Não, eles me fizeram um escravo. Seu pai naquela época era apenas um príncipe, e eu nem o conhecia. Mas uma vez, eu o salvei de um ataque da outra facção de elfos, usando minha magia de cura. Durante isso tempo, algo aconteceu entre nós e nos apaixonamos, e nos casamos debaixo de uma árvore abençoada. No entanto, os elfos são seres incrivelmente orgulhosos e nunca permitiriam que alguém maculasse sua linhagem. Por isso encontrar meio-elfos é extremamente raro. Mas seu pai me tratou bem e logo você chegou na minha barriga como uma bênção. Mas durante esse tempo, seu pai subiu ao trono e teve que tomar uma esposa elfa por motivos políticos, enquanto eu tive que correr para nos salvar porque a rainha elfa descobriu sobre mim. Eles me perseguiram, querendo nos matar. Mas seu pai me ajudou a cruzar o mar de sangue fazendo uma fina ponte congelada sobre ele. Ele me amava Você. Sylvester não se importava se o homem o amava ou não. Ser meio-elfo era uma maldição para ele, com toda a honestidade, mas a última parte o deixou em choque. O Mar de Sangue tem pelo menos 400 quilômetros de largura entre a parte mais próxima de Libertia e Beastaria. Então ele fez uma ponte de gelo tão longa. Xavier tinha uma expressão de leve orgulho pelo marido. Ele é extremamente forte. Ele é o rei de milhões de elfos, afinal. Então, minhas bênçãos mágicas de luz vêm dele? Sylvester perguntou. Xavier balançou a cabeça e pareceu confusa. Não, seu pai não tinha tais habilidades mágicas. Apenas os altos elfos são versados em magia de luz, mas mesmo eles não são tão fortes quanto você. Além disso, seu pai tinha cabelo preto. Ela traiu aquele pobre elfo ou algo assim? Sylvester se perguntou. Mas logo descartou a ideia porque com quem ela trairia entre elfos xenófobos? Então por que eu tenho cabelo loiro, olhos dourados e esse talento? Ele perguntou. Xavier também não sabia. Seu talento mágico é compreensível. Elfos têm uma potência mágica maior. Mas seu cabelo e sua magia de luz são realmente uma bênção de Solis, ao que parece. Então o mistério permanece. Sylvester suspirou e olhou ao redor. Ele se sentia muito mais calmo agora, pois sabia sobre seu passado e a história da família. Mas, olhando para Xavier, embora houvesse um aborrecimento com sua estupidez, ele não pôde deixar de ter pena dela. Seu pai foi morto, ela foi levada por vampiros para ser usada como bolsa de sangue, transformada em escrava, fugiu para salvar sua vida. Quase foi estuprada e agora aqui estamos nós. Isso foi muito para uma vida. Max. Você vai me deixar? Ela perguntou suavemente, segurando as lágrimas. Sylvester olhou para o rosto dele e notou a expressão de medo, acompanhada pelos mesmos odores de tristeza, medo e ansiedade. O que aconteceu hoje? Ainda não sei como as coisas vão me atormentar de novo mais tarde. Mas não vou te deixar. Não tenho outra família no mundo. Mas, nada de segredos a partir de agora, e você vai embora todo o planejamento para mim. Nunca fale sobre o que aconteceu hoje para ninguém, não importa o quão perto você chegue, não mencione nosso passado para ninguém. E eu preciso que você faça algo se quando eu fizer o pedido sem me fazer uma única pergunta. Farei tudo por você como por mim. Ela concordou sem ouvir. Bom. Em breve você terá uma nova garota trabalhando como ajudante em sua enfermaria. O nome dela é Raven Maxwell. Se quando eu disser para matá-la, sequestrá-la ou qualquer outra coisa, preciso que você faça isso sem pedir uma pergunta. Se você não fizer isso, então nós dois vamos morrer. Ele disse, não soando como se estivesse perguntando. Xavier havia matado pessoas no passado. Foi assim que ela sobreviveu em Beastaria em sua jornada de volta. Mas o nome soou familiar para ela. E é parente do seu amigo Gabriel?
sem perguntas. Apenas me diga se você consegue ou não. Sylvester pressionou, assumindo um tom ligeiramente irritado. Xavier assentiu em silêncio. Mas lembre-se, nada aconteceu hoje. Nunca vamos falar sobre isso, nem mesmo em particular. Eu só me formei hoje. É isso. Agora vamos comer. Eu sabia que você não cozinharia, então trouxe comida. Eu também preciso acordar cedo amanhã para ir buscar a carta de nomeação de emprego. Ele se afastou e começou a colocar comida na mesa enquanto usava as mãos para utilizar a magia de fogo e aquecê-la. Obrigado. De repente, Xavier abraçou suas costas largas por trás e escondeu o rosto nela. Sylvester não reagiu muito. Uma vez é um erro, 2 vezes é estupidez e 3 vezes é um hábito. Todo mundo comete erros, e você cometeu um hoje. Espero que isso não seja um hábito. Vamos comer. Ele se mexeu e se sentou. Ele serviu comida em 2 pratos e comeu em silêncio, não querendo mais conversar. Ele então foi para seu quarto e colocou Mirage em um cobertor menor antes de se deitar e dormir. Tinha sido um dia longo e cansativo para ele. O que deveria ser uma cerimônia festiva de formatura se transformou em um exercício de assassinato e intimidação. Ele teve que contar algumas mentiras, mas não se importou com elas. O que o assustava eram as repercussões que viriam com o que havia acontecido porque Romeu deveria ser um príncipe herdeiro, o que manteve seu pai certo de que o reino iria prosperar. O rei Riveria agora seria um cachorro encurralado, que ele morderia, era desconhecido. Quem se sentaria a seguir no trono de Riveria? Que dia ruim. Ele lentamente caiu no sono e teve muitos sonhos naquela noite, a maioria deles sobre cenários hipotéticos do dia. E se ele não tivesse matado Romeu? E se Romeu mais tarde o traiu depois de se tornar o rei? E se ele tivesse matado Gabriel também? No entanto, quando do nada, um rosto de dias anteriores apareceu novamente no sonho, das profundezas do porão escuro. Isso deixou Sylvester ofegante. Seus olhos. Tenho pena de você. Essas palavras o acordaram com um sobressalto. Ah! O quê? Ele olhou para a esquerda e para a direita. Parecia que o sol da manhã já havia nascido sobre eles. Ele suspirou e esfregou os olhos. Então é isso que Lixis quis dizer? Preso entre os 2 mundos, se for conhecido, ambos devem me matar? Eu até tenho pena de mim mesmo neste momento. Maxi. Você está bem? Mirage voltou de seu passeio matinal pela janela aberta e abraçou o pescoço de seu humano favorito. Sylvester se sentiu aquecido com isso e abraçou o grande felino com força. Sim, Shonky. Eu me sinto muito melhor. Vamos para o Templo Magna Sanctum agora. Hoje decide se nos tornaremos zumbis de escritório ou pistoleiros de aluguel. Na verdade, nem somos contratados, somos escravos assassinos, eu acho. Eu sou escravo também? Mirage perguntou você? Claro. Você é um escravo das bananas e do sono. Vamos agora. É hora do banho. Não. Shonky tentou escapar, mas, infelizmente, Sylvester estava em terreno elevado. Palácio do Papa. O Conselho do Santuário estava mais uma vez em sessão, desta vez com alguns tópicos de grande significado, pois as decisões que eles tomarem hoje decidirão o futuro da Igreja de Solis. Vamos lidar com o assunto mais importante em questão. O desaparecimento de Romeu Riveria, falou Pope, mas nenhum pingo de dúvida ou tristeza apareceu em sua voz. O Lorde Supremo Inquisidor, como o general, respondeu a isso. Acreditamos que ele fugiu porque levou a maior parte de seu dinheiro com ele. Ele foi visto pela última vez saindo da arena. Santa Vidente, acrescentou o cardeal Zenin. No entanto, não ouvi nenhum chilear da minha rede. Portanto, se ele fugiu, deve ter recebido ajuda de um especialista. O Papa suspirou e guardou o documento. Procure por qualquer clérigo desaparecido e também pelas guildas. O rei Riveria vai ficar furioso conosco. Deixe-o. Não temos nada a ver com Romeu. O menino era uma ameaça. Ele não receberia a mitra do sacerdote de qualquer maneira, então de certa forma, ele me salvou da explicação. O Papa sorriu em seguida e apresentou o próximo maço de pergaminhos. O próximo assunto, no entanto,
Me traz grande alegria, 5 favorecidos de Deus que sobreviveram, um número tão grande. Teremos muitas usinas de força no futuro. Portanto, a principal tarefa deste conselho hoje é designar esses meninos para o melhor departamento onde eles possam realmente crescer. Ignore o que eles pediram, pois entendemos melhor suas habilidades. São Wazir, acredito que você tem uma lista pronta. O braço esquerdo do Papa, São Wazir, o cardeal Etislov Kraft, levantou-se e leu a lista. Sim, Sua Santidade. Louis Herminton pediu o Lee Army, eu dei a ele o Inquisitor Army. Griffin Blazek pediu o mesmo e obteve o mesmo, o Inquisitor Army. Augustus Cell desejava ser um recepcionista, eu enviei para exorcistas. Quanto a Sylvester Maximilian e Felix Sandal, conforme seu comando, decidi agrupá-los. No entanto, o padre Sylvester desejava se tornar um pregador itinerante. Pope riu levemente. Ah, essa posição é para se aposentar de velhos clérigos, não para o garoto mais talentoso. Mas, se ele quer viajar pelo mundo, então todos nós sabemos qual posição será mais adequada para ele. Uma posição que irá impulsionar sua mente, magia, e hinos para o núcleo. Mas, isso é reservado apenas para clérigos experientes e conhecedores. Não para recém-formados. Isso seria ruim para eles. São Wazir respondeu com preocupação. No entanto, o Papa havia se decidido. De fato. No entanto, não se esqueça que estes não são graduados comuns. Seu ponto de partida na escola do amanhecer foi superior aos graduados comuns, e eles já estão bem acima dos clérigos que serviram por décadas em termos de poder. Ao mesmo tempo, o sacerdote Sylvester é um homem de alto desempenho. Sua mente é tão afiada quanto sua lança. E ele terá companhia de nosso segundo melhor. O bardo de Solis e a espada de Solis. Eles matarão pagãos, criaturas das trevas e abençoar as terras juntos. O grão-senhor inquisidor concordou. Sacerdote Sylvester é realmente forte em mente e corpo. Acordado. São Cetro afirmou também. O Papa bateu palmas e se levantou. Então está decidido. São Wazir, escreva as cartas de nomeação. Eu mesmo as entregarei a esses 5 jovens. Conselho encerrado. Tite Pope capítulo 63. Sylvester e seu amiguinho se dirigiram ao templo Magna Sanctum no início da manhã, pois teriam que pegar um barco para chegar lá. O templo estava situado em uma península totalmente diferente, a Península Dourada. Ele não encontrou seus amigos no caminho, então pegou um barco sozinho. Nem todos podiam chegar ao Magna Sanctum, no entanto. Mesmo que alguém pegasse o barco, ao desembarcar, haveria sentinelas para verificar sua identidade e permissão. O templo era conhecido como o local mais sagrado para a fé de Solis, mas o que o tornava desconhecido. Não se falava em nada enterrado ali. Também não havia nada sobrenatural. Era apenas uma gigantesca estrutura dourada fundada pelo primeiro Papa há mais de 5.000 anos. Nunca vou me acostumar com a grandeza e beleza deste lugar. Sylvester ficou maravilhado com a beleza do templo quando o barco se aproximou. Era enorme, ocupando uma península inteira. E parecia ter sido naturalmente gravado na terra. A Península Dourada não recebeu esse nome por causa do templo, mas por causa de sua terra estranha. Surpreendentemente, a terra da Península Dourada era 70% feita de ouro, na forma de areia dourada ou pedaços de ouro presos em rochas. Isso deu a toda a península uma cor dourada, e o primeiro Papa usou essas mesmas rochas quando o templo foi feito. Então, agora, sempre que a luz do sol caía sobre o templo, uma forte luz dourada brilhava em todas as direções, como se o templo fosse o farol de luz lutando contra a escuridão ao seu redor, purificando as terras próximas. Esta deve ser a maior estrutura de construção que já vi, murmurou Sylvester, pois não conseguia pensar em nenhuma construção mais imensa do que esta, mesmo em seu último mundo. Mas é claro que ele não descartou que poderia haver outros ainda maiores neste mundo. Recibo de permissão. As sentinelas interromperam quando o barco alcançou a costa. Sylvester pegou o pergaminho dado a ele pela Shoal of Down.
Padre Sylvester Maximilian, candidato favorito de Deus. As sentinelas se entreolharam e assentiram. Sorrisos tomaram conta deles enquanto gesticulavam para ele entrar. Tenha um bom dia, Lord Sbard. Obrigado. Sylvester sorriu de volta e entrou. Esta era uma ocorrência regular para ele. Seu nome era bastante famoso na Terra Santa e entre a maioria do clero, mas quase ninguém conhecia seu rosto. Sylvester subiu 1000 degraus para chegar ao topo da base do templo. Não havia quase ninguém lá, pois o local não estava aberto para ninguém além do clero necessário, que incluía os guardas, o arcebispo responsável por rezar ali e a restante equipe de administradores e zeladores. Mesmo ele nunca tinha visto o templo por dentro nesses anos. Shonki, eu sei que está tudo brilhante aqui, mas não. Repito, não pego em nada, alertou Mirage, pois ainda se lembrava das pedras de olho falso que tinha do arcebispo naquela caverna anos atrás. Então eu sou inútil. Você disse que ouro é bom, resto é madeira podre? Mirage perguntou, sentindo que seu único trabalho estava sendo tirado. Não. Eu não vou parar você para sempre, mas apenas aqui. Você não pode mexer aqui. Quem sabe o quão seguro é este lugar? Eu não quero nenhum risco enquanto estivermos aqui. Mirage teve que concordar no final. Tudo bem, Maxi. Só assisto hoje e fico babando. Sylvester dirigiu-se ao edifício principal do templo. No entanto, ele foi parado e instruído a contornar de fora para a beira do mar. Assim o fez. E o que viu ali o deixou hipnotizado. O reflexo brilhante do templo estava caindo na água do mar, formando uma estranha pequena área de água brilhante. Parecia um lago cheio de água da juventude. Beber pode acalmar a alma de alguém. Ele olhou para longe. O mar azul parecia infinito, mas a simples ideia de que os outro continente existia do outro lado era excitante e ameaçador porque estava cheio de inimigos. A qualquer momento, poderia ser a guerra de duas hegemonias. Max, aqui. Ele notou Felix tocando a água na extremidade da terra. Os outros 3 candidatos favoritos de Deus estavam com ele, brincando. Qual é o gosto da água? Perguntou Silvestre. Félix deu de ombros. Salgado, quer experimentar? Não, tomei um café da manhã gostoso de manhã, não quero gosto na boca. Onde está o arcebispo Edmund? Porque ele nos chamou aqui para anunciar nossos anúncios de emprego. Ele perguntou, observando que eles eram os únicos figurantes em toda a Península Dourada. A favorita de Deus, por favor, entre no templo. Eles estão esperando por você. Nesse momento, uma sentinela veio chamá-los. Os 5 meninos se arrumaram rapidamente e seguiram o homem até o templo sagrado. Toda a estrutura era como uma montanha vertical com vários picos, sendo um deles o mais alto. O templo foi feito de forma que a luz do sol sempre caísse em seu interior, não importa a hora do dia, e iluminasse toda a área. Ao entrarem, viram gravuras finamente gravadas de algum idioma há muito esquecido. Várias runas, até peças de arte, foram gravadas nas paredes de ouro. O teto, no entanto, era tão alto quanto poderia parecer. Mas a luz iluminou cada parte dele com a ajuda de dutos solares. Havia apenas um grande salão vazio dentro do templo, onde no final havia uma grande esfera redonda brilhando como se fosse o sol. Parecia que toda a luz dos dutos solares foi desviada com a ajuda de orbes reflexivos, e todos esses reflexos se converteram no orbe maior. Sylvester se perguntou qual poderia ser o motivo dessa orbe existir, mas no momento seguinte sentiu o solarium cobrando excessivamente seu corpo como se tivesse entrado em uma sala onde o ar era água, e tentou impedi-lo de se mover. Quanto mais perto ele chegava do orbe, mais difícil ficava prosseguir. Havia também um novo cheiro que ele sentia, semelhante a girassóis. Ele não tinha ideia do que isso significava, no entanto. Surpreendentemente, ele notou que, além de um homem ajoelhado perto do orbe, todos estavam a metros de distância, como se simplesmente não pudessem se mover mais. Bem-vindos, abençoados. Pai abençoado. Sylvester exclamou e saudou. Os outros meninos o seguiram e fizeram o mesmo. O Papa levantou-se e dirigiu-se ao grupo com um sorriso bondoso.
Vocês 5 devem estar se sentindo difíceis de se aproximar. Não se preocupem. A maioria dos outros nem consegue andar tanto quanto vocês. O que vocês veem é o orbe da pureza, e apenas aqueles com a alma mais pura e o corpo mais forte pode tocá-lo. Nenhum papa jamais foi capaz de fazer isso. As lendas dizem que aquele que o tocar receberá as bênçãos do próprio Solis e ascenderá a um nível ainda mais alto que o Mago Supremo, semideuses, eu diria. Sylvester levantou a mão para fazer perguntas. Se é apenas um teste de pureza, então por que está no maior templo de Solis? Há algo mais nisso. O Papa assentiu e alcançou Sylvester. Ele deu um tapinha forte nos ombros de Sylvester. Olhe para você, alto e forte. Sacerdote Félix, você superou seu pai, ao que parece. E sacerdote Louis, originalmente pensei que você não duraria até o fim, mas você provou que eu estava errado. Estou tão orgulhoso de você. Padre Griffin, parece que você abriu suas asas como um grifo. Enquanto Augustus, seu talento com conhecimento teórico é incomparável. Todos vocês 5 meninos encheram meu coração de orgulho e esperança de um futuro ainda melhor para a fé. Claro, Sylvester sabia que essa era a conversa estimulante usual que a maioria dos generais dá antes de enviar seus homens para missões mortais. Então ele não ficou muito comovido, mas outros sim. Agora, para as perguntas do Padre Silvestre. Caminhem comigo, jovens. O Papa começou a sair do templo. Os textos antigos e registros seguros do primeiro Papa dizem que este orbe estava presente aqui antes mesmo de o templo ser construído. Na verdade, seria correto dizer que o templo foi construído em torno do orbe. Inicialmente, a Terra Santa era inacessível porque o orbe da pureza irradiava muitos solares sob a luz direta do Sol. Mesmo à noite, a Terra era inacessível. Foi quando o primeiro Papa, Luther Wassermann, lutou contra a pressão do solário, mas mesmo ele não conseguiu tocar o orbe e errou por apenas 1 polegada. Mas ele conteve o orbe dentro deste grande templo enquanto garantiu que a luz permanecesse, apenas o suficiente para cumprir seu propósito. O que restou tornou-se a Terra Santa, a mais pura de todas as terras do mundo. Cada centímetro de solo aqui está cheio de solarium que foi emitido por milhares de anos. É por isso que nenhuma entidade maligna pode pisar aqui. Isso é porque este templo é chamado de Magna Sanctum, outra palavra para grande santo. Eles chegaram fora do templo, levando-os a olhar para sua forma. Pensar que toda a Terra Santa seria inacessível sem este templo era inimaginável. E agora fazia sentido porque ninguém além do pessoal autorizado tinha permissão para entrar. O Papa continuou. Mas também é verdade que o solarium pode curar. Então, de vez em quando, durante a peregrinação, permito que alguns fiéis gravemente feridos ou doentes se aproximem do templo. A maioria não pode pisar na terra e voltar do mar, sentindo-se curado. Sylvester, no entanto, tinha apenas um pensamento em sua cabeça. Então, se eu quiser destruir a Terra Santa, só preciso destruir este templo. Sua Santidade, os pedidos de postagem. Nesse momento, chegou um clérigo. O Papa pegou o maço de pergaminho e agradeceu ao homem. Vejo você no escritório, Gunther. Agora, tenho suas ofertas de emprego em mãos. Selecionamos essas posições para você após uma discussão no Conselho do Santuário. Padre Louis e Griffin, vocês 2 devem se juntar ao exército inquisidor. Ele entregou os documentos aos 2 e seguiu em frente. Padre Augustus, você foi designado para os exorcistas. Você tem talento para isso. Eu sei disso, então trabalhe duro e aprenda com seus superiores. Mas quando ele olhou para Sylvester em seguida, ele causou uma onda de choque no corpo do último. O que esse homem louco planejou para mim agora? Esta vida já não é miserável o suficiente. Sylvester questionou silenciosamente. O Papa entregou o pergaminho aos 2. Finalmente, sacerdote Sylvester e Félix, vocês 2 devem trabalhar como se, uma abreviação de Sanctum Inspectors, às vezes chamados de Holy Inspectors. Vocês 2 devem trabalhar como uma equipe sob a supervisão direta do escritório de Saint-Basile. Sylvester franziu a testa internamente enquanto lia o pergaminho,
que era seu documento de identidade de trabalho. Ele se conteve para não rasgá-lo. As palavras pareciam ameaçadoras, dizendo a ele que o futuro seria um tanto ameaçador, cheio de momentos cheios de adrenalina. O que ele não queria: nome, Silvestre Maximiliano. Classe do clero, sacerdote, cargo, inspetor de Sanctum nível, grupo C sino. DB0F9 filial, QG substituir autoridade, B identificação, olhos dourados, verruga atrás da orelha esquerda. Grau salarial, C despesas de vida, 500 graças de ouro. Despesas de missão, TBA, Twitch Pope capítulo 64. Sylvester olhou para o papel com uma carranca escondida. Pedia profissão de pregador viajante, Santo Padre. O Papa riu e tentou tranquilizá-lo. Filho, esse trabalho é reservado para o velho clero aposentado. No entanto, este é mais adequado para você, pois requer uma mente afiada e um corpo forte, que você provou durante anos de treinamento. Além disso, o Lorde Supremo Inquisidor me informou sobre seus incríveis feitos de perceber coisas que a maioria não consegue fazer. Enquanto isso, o Padre Félix é corajoso e poderoso. Ele se tornará um grande parceiro para proteger sua retaguarda. Sylvester não acreditou. Este trabalho. Não sou subqualificado para ele. Então, qual é o problema dele agora? Empurrando-me para ficar mais forte, forçando-me a correr riscos. Ele sabia que não podia negar este trabalho. Mas ele com certeza iria ordenhá-lo. Posso trazer alguns outros amigos comigo? E Sir Dolore? Claro. Você terá que formar uma equipe sob você de qualquer maneira. É melhor se todos forem amigos. Mas primeiro, você deve completar o treinamento básico no escritório de Saint-Wazir para aprender todas as leis, regulamentos e métodos para relatar ou peça ajuda. Seu trabalho tem um escopo amplo, mas tudo leva a uma investigação. O velho deu um tapinha no ombro de Sylvester. É uma oportunidade fantástica, filho. Há muito a aprender para você, então aproveite. E o resto de vocês também. Espero que possam alcançar o posto de bispo do clero o mais rápido possível. Só então você será transferido para um trabalho mais adequado às suas fileiras. Agora, devo voltar ao trabalho, mas estou concedendo permissão especial a vocês 5. Vocês podem ter acesso direto a mim sempre que precisarem conversar ou precisar de ajuda. Vocês são o futuro da fé e ficarei ao seu lado como seu guia. Que a luz sagrada nos ilumine. Que a luz sagrada nos ilumine. Todos os 5 retribuíram a continência e observaram o Papa partir. Uma vez que o homem estava fora de vista, todos franziram a testa, pois nenhum deles conseguiu o que havia pedido. Exército Inquisidor, eles vivem como nômades, Griffin murmurou. E eles viajam constantemente, acrescentou Louis. Auguste também ficou arrasado, pois era péssimo em interação social e agora era um exorcista. Espero que isso termine bem. Enquanto isso, Félix estava rindo e dando tapinhos nas costas de Sylvester. Boa! Parece que nós dois estamos presos para sempre, irmão. Nossas aventuras vão ser lendárias. Eu sei. Sylvester não demonstrava tanto otimismo porque conhecia a realidade de seu trabalho. Sim, isso se sobrevivermos. Nenhum deles conseguiu o que queria, e a decepção estava próxima no final. Então, para saciar isso, eles decidiram ir comer alguma coisa, já que a península da guilda não era muito longe e tinha algumas lojas dentro de várias guildas. Eles não podiam beber nada alcoólico, pois isso era uma das coisas proibidas pela lei para o clero. Mas eles comeram muito e se deixaram levar. Griffin e Louis estariam no exército inquisidor e não tinham ideia de quando teriam outra boa refeição. Em contraste, Augustus pode conseguir boa comida porque os exorcistas costumam passar o tempo em bons lugares quando não estão trabalhando. Mas foi o pior para Sylvester e Félix porque, ao contrário dos outros, eles não teriam com quem contar para comer. Em vez disso, eles teriam que preparar suas próprias refeições, encontrar sua própria comida e administrar suas finanças. Não podemos beber bebidas alcoólicas, mas vamos brindar pelo futuro brilhante da fé e de nós. Félix propôs enquanto pegava seu copo de leite.
Clank. Todos beberam um copo de leite e se sentiram revigorados. Eles lentamente chegaram a um acordo com seus empregos. Afinal, eles sabiam que sua vida seria desafiadora no momento em que se formassem como candidatos favoritos de Deus. Os últimos 8 anos também não foram muito gentis. Sylvester olhou para o céu e notou que o sol estava acima de suas cabeças. Ele se levantou porque tinha um lugar para estar. Onde você está indo? Em algum lugar divino. Até amanhã. Sylvester desejava limpar a cabeça de toda a confusão do dia anterior. Ele precisava de calma para planejar os próximos passos com cuidado. O trabalho que lhe foi pedido era muito vagamente definido e ele esperava não morrer nele. Então, depois de obter permissão do mentor de estudos religiosos, o arcebispo Noir, ele foi para a Península da Alma para sentar-se sob a árvore da alma e meditar. Ele lembrou que teve aquela visão de um bebê recém-nascido 8 anos atrás e esperava receber algumas atualizações sobre isso. Como a Península Dourada, este lugar também era fortemente vigiado e ninguém podia entrar sem permissão. Ele teve que passar por 3 portões diferentes que exigiam 3 documentos de aprovação diferentes. Só então ele foi deixado entrar para se mover livremente. Tenho inveja desses guardas aqui. Eles podem ficar no calor reconfortante do solarium. Se eu pudesse, teria feito uma casa na árvore aqui e viveria aqui para sempre. Ele murmurou. Ele caminhou até a base da árvore, onde algumas raízes gigantes se espalhavam. Mas tudo estava coberto de grama verde, flores coloridas e vagalumes. A árvore tinha um guarda-chuva tão amplo que também bloqueava muita luz do sol, criando um ambiente equilibrado. Que aquele. Para sua sorte, ao chegar na base, viu que havia alguém sentado sobre um tapete feito de palha, meditando. O homem era careca e parecia muito velho com barba. Até as sobrancelhas eram tão longas que caíam até o queixo pelos lados. Enquanto ele usava vestes de monge laranja, um ombro descoberto. As partes mais marcantes eram o cajado de madeira do homem e a linha de tatuagens sobre seu corpo. Ele parecia sábio, calmo e, ainda assim, avassalador. Sylvester não perdeu muito tempo e sentou-se de pernas cruzadas não muito longe do velho e fechou os olhos. Ele respirou fundo e limpou sua mente de todos os pensamentos. Ele deixou o solarium fluir em seu corpo, e a brisa calmante da árvore encheu seus pulmões. Ao mesmo tempo, a bela cacofonia dos pequenos insetos ao redor encheu seus ouvidos. Tudo isso lhe deu o suficiente para se concentrar e esquecer todos os outros pensamentos. Lentamente, ele começou a sentir como se seu corpo estivesse completamente relaxado e flutuando no nada. Porém, logo em seguida, algumas cenas começaram a aparecer, algo relacionado às visões. Venha, Zi, vou ensiná-lo a andar a cavalo hoje. Eu não quero. Eu quero brincar com a mamãe. Ah, você é uma princesa. Querida, estas são as coisas que você deve saber. Vem agora, papai vai te ensinar. As visões eram embaçadas, mas Sylvester podia ouvi-las muito bem. Ele finalmente tinha um nome para seguir, Zi. Mas ele ansiava por ver mais, ver a paisagem e saber de onde vinha essa visão. No entanto, parecia que suas conexões com a árvore da alma haviam acabado, quando uma borboleta veio e pousou em seu nariz do lado de fora. Isso, por algum motivo, imediatamente o puxou para fora. É um belo dia, você não concorda? Sylvester esfregou os olhos e olhou para a esquerda. O velho monge também havia acordado e estava olhando para cima. Ele respondeu à voz rouca do velho. Todo dia é um belo dia na Terra Santa. O velho monge riu. Ah, de fato. Então você é o bardo do Lorde. O que o entregou? Aquela auréola brilhante atrás de sua cabeça quando você medita. Então era de você que o arcebispo Noah estava falando. De fato, você tem o potencial se estiver tendo visões. Pelo menos se apresente primeiro, velho. Ele pensou. Eu sou o Padre Sylvester Maximilian. Não me lembro do meu nome, mas todos me chamam de vovô monge. Mas você pode me reconhecer melhor como quinto guardião da luz. Os olhos de Sylvester se arregalaram ante essa revelação. Este homem está apenas 2 fileiras abaixo do Inquisidor Grão-Senhor.
E também deveria ser mais forte do que Ilha de Aurora, a 10ª guardiã. Ele cumprimentou o homem da maneira usual. Presto respeito ao 5º guardião. No entanto, uma carranca oculta permaneceu no rosto de Sylvester, pois ele não conseguia sentir nenhuma emoção do velho. Não havia cheiro, como se o homem não sentisse nada e realmente tivesse desistido de tudo. O que você está fazendo aqui, 5º guardião? Ele perguntou respeitosamente. O velho olhou para o céu novamente e murmurou. Para cada nascimento, o plano do Senhor é elaborado. Até a morte. Tenho 300 anos, criança. Estou apenas contando meu último suspiro aqui, sob o calor. E isso ajuda a minha dor nas articulações também. Ah! Este velho monge, ele realmente percebeu o controle sobre todo o seu corpo, incluindo a emoção? Sylvester se perguntou sobre a falta de conhecimento. Mas ele também percebeu que este homem era um tesouro de conhecimento. Por que você não se lembra do seu nome? Ele perguntou, usando a primeira regra para iniciar uma interação, mostrar interesse pela outra pessoa. 300 anos atrás, ainda estávamos em guerra. Meus pais eram bruxos, mas não da igreja. Minha mãe me deu à luz em uma batalha contínua e, infelizmente, eles morreram algumas horas depois que eu vi a primeira luz. Então eu nunca ganhei um nome, mas aquele que não tem ninguém. A igreja é todo mundo. No entanto, mesmo durante a minha juventude, todos me chamavam de monge. Agora o vovô monge. Sylvester digeriu essa informação. Ele ficou surpreso ao ver que quase todos os clérigos mais poderosos tinham um passado trágico ou eram órfãos. Acho que você tem tudo a provar uma vez que não tem nada a perder. Você não deseja saber o que eu vi na minha visão? Ele perguntou, sendo a melhor maneira de avaliar o caráter de alguém. Vovô Monk balançou a cabeça. O que eu faria depois de saber? Sou um moribundo. E é melhor não contar isso a ninguém porque senão a visão pode não acontecer. E se a visão for algo ameaçador? A vida é imprevisível. Deixe estar. Por que mais você acha que a maioria dos magos abençoados com talentos em adivinhação enlouquece? Eles ficam obcecados com seu destino e tentam aperfeiçoá-lo, sem saber que o plano do Senhor já era perfeito, um plano que você pode nunca rejeite. Um argumento muito sólido, devo dizer. Sylvester concordou com essa afirmação. Ele notou que a noite logo estaria sobre ele. Então ele rapidamente fez mais algumas perguntas. Vovô Monk, você tem algum ensinamento para mim? Fui designado para a tarefa de inspetor do Sanctum. Mostre o meu papel. O velho estendeu a mão enrugada. Sylvester entregou sem reservas. Ele nem conseguia ver se os olhos do velho estavam abertos devido à sua velhice e pele flácida. Ah, sua autoridade superior é bem isso significa que os superiores ainda podem anular suas decisões. Portanto, acredito que esta nomeação é um teste para você, criança. Mas, é claro, Ashel faria isso. Ele é um homem que acredita em amor duro. Ashel? Você quer dizer? O velho riu enquanto assentia. Claro, o Papa. Aquele desgraçado brincava e chorava no meu colo quando era pequeno. Agora ele faz os outros chorarem. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, solem irmãos.